Oi, gente. Bom, eu preciso falar um pouquinho aqui no YouTube quem eu sou, porque no Instagram as pessoas que estão lá acabam me conhecendo mais, que eu tenho muito mais postagens lá, apesar de que aqui no YouTube eu tenho algumas postagens que são muito mais antigas, né? Isso é legal porque mostra também o meu processo de transformação, porque conforme a gente vai transformando internamente, as coisas vão mudando na vida, a gente vai mudando, a gente vai se conhecendo mais e fazendo esse processo, né, de viver a vida e fazendo essa questão da transformação, é, automaticamente o nosso corpo físico também vai mudando, né? A gente vai tirando algumas cascas, a gente vai, né? Então é possível ver aqui no YouTube, assim, muito do meu processo, assim, até do aspecto físico, assim, do quanto que as mudanças, as diversas mudanças que foram acontecendo no meu interior foram também fazendo com que a minha parte externa refletisse as minhas mudanças interiores, né? E até os processos que eu vinha vivendo. Isso é muito importante, né? Quando a gente tem uma conexão muito forte com a alma, com a nossa parte energética, que é o que a gente realmente é, o corpo responde, né? Tanto o corpo responde no aspecto de quando nossa parte espiritual e emocional não está bem, o corpo sente, demonstra isso, também quando a gente vai curando a nossa alma, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai se fortalecendo mais. Nosso corpo também vai respondendo ao nosso processo interno de cura, de libertação, né? Então, eu preciso. É necessário que eu me apresente aqui para quem está aqui, né? Apesar que eu sei que várias pessoas que estão aqui no YouTube são pessoas que já me conhecem, que vieram para o YouTube em função do Instagram, ou até de me conhecerem, mas sou um ser como qualquer um de vocês, né? É um ser que está aqui aprendendo na escola da vida. E aqui na escola da vida, eu desde pequena sempre busquei sentido em tudo que eu fazia. Né? Eu lembro que eu era pequena, era levada à missa com a minha avó materna, e eu lembro bem pequena, assim, 5, 6 anos, eu acho que até mais, eu me questionando, assim, tentando entender o que o padre falava e tentando encontrar sentido no que ele falava com o que eu vivia no dia a dia, como que eu conseguia, eu não encontrava, assim, uma conexão do que ele falava com o que era a minha vida, né? E por isso até que quando eu li aos 17 anos o livro Laços Eternos, aquilo ressoou muito para o que é a minha verdade, para o que eu acredito, né? E aí é da Zíbia, quem às vezes você pode conhecer ou não. Bom, e aí a Silvia, essa personalidade Silvia aqui nessa vida, ela acabou passando por várias situações na infância, que inclusive eu conto completamente no meu livro Quem Vê Cara Não Vê o Que Vai na Alma, que eu escrevi agora lancei o ano passado, 2023. Mas essa criança foi crescendo e acabou tendo uma influência grande dos professores do colegial, na época chamava colegial, ensino fundamental 2, dos professores de biologia e de química, porque eram as duas disciplinas que ela mais entendia. A biologia, quando ele falava sobre as questões da anatomia humana, da fisiologia humana, que é o funcionamento do nosso corpo, aquilo fazia total sentido para mim. Eu conseguia enxergar, entender aquilo e amava aquilo, porque estava falando de mim, né? O professor tinha muito afeto, muita conexão. Foi o professor só no segundo colégio, né? No colegial, no segundo fundamental que eu encontrei professores afetuosos, né? Até então eram professores muito, nem pareciam que eram professores, pareciam ser pessoas do exército, mas enfim, ou outras bem desconectadas, que dava para ver nitidamente que não gostavam do que faziam. Mas enfim, e a professora de química muito, os dois orientais, eles estão no meu livro, inclusive eu cito eles, e quando ela ensinava química orgânica, e até a química que não é orgânica, assim, aquilo também
não fazia tão sentido quanto a biologia, mas fazia sentido para mim. Eu não tinha pessoas formadas na família, eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer graduação, e aquela época começou muito, tinha muito essa questão de graduação, fazer faculdade. Meus professores também estimularam muito isso, falaram muito sobre isso. Eu não sabia o que fazer, eu acabei fazendo ciências físicas, biológicas e química. Comecei a trabalhar desde muito cedo, com 14 anos, para ajudar em casa. Trabalhava com atendimento, atendendo pessoas. E quando eu me formei, eu tentei trabalhar no laboratório químico, mas não me encontrei. Por fim, a vida vai levando a gente para onde a gente tem que ir, né? Eu acabei trabalhando muitos anos como propagandista na indústria farmacêutica, visitando médicos, depois acabei indo para treinamento. Tudo isso está escrito no meu livro, porque eu vou falando das questões emocionais no livro e trazendo a minha história como exemplo, né? Porque tudo tem a ver, todas as questões emocionais, elas impactam em como a gente é, no que acontece. E também esse livro, ele acaba introduzindo um pouco do como a vida da gente nada é à toa, né? Tudo tem uma conexão maior, tudo tem uma direção, um porquê, tudo tem um aprendizado para nós. Tudo, se a gente olhar como aprendizado, tudo tem uma questão de aprendizado interior, de desenvolvimento interior, né? É muito incrível isso. Bom, então eu acabei fazendo pós-graduação em pedagogia para entender como que pessoas aprendem, porque eu fui trabalhar na área de treinamento. E da área de treinamento eu comecei a me envolver cada vez mais com essa questão de aprendizagem, com essa questão humana, vi que não era só ensinar, tinham questões a mais, e fui estudando as questões comportamentais de liderança. Acabei também fazendo mestrado na parte, na área de administração, mas me especializando em gestão humana e social, né? Por um certo momento eu vi que não fazia mais sentido estar em empresas e lembrei do meu sonho de ser professora. Com o mestrado eu fui dar aula, por 11 anos eu dei aula em cursos de pós-graduação, em gestão da inovação, gestão empreendedora, gestão de negócios, gestão de pessoas, liderança, né, que foi a minha área também ali de estudo. Coordenei uma pós-graduação em gestão de pessoas por 8 anos, em 2022, e paralelamente eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, na verdade, né, sensível e sensitiva. A sensibilidade vinha pelo fato de eu ser uma pessoa muito sensitiva, de sentir várias coisas. No ano de 2000, eu comecei a trabalhar esse meu desenvolvimento dessa parte, de entender essa minha parte sensitiva, né? Dentro da filosofia, religião e ciência kardecista, eu comecei a trabalhar ali, fazer cursos, e depois comecei a trabalhar em algumas funções lá dentro do centro, especificamente dando palestra e fazendo psicografia, mas tudo que era possível fazer, atender as pessoas, tudo eu sempre fiz 15 anos de trabalho social, voluntário, visitando comunidades, idosos e tudo isso faz parte do meu processo de desenvolvimento, né, porque parece que quando a gente faz, é a gente que tá dando, não, mas a gente tá recebendo muito, tudo é escola da vida, tudo a gente tá trazendo de processo de aprendizagem, transformação e desenvolvimento, se a gente conseguir olhar, ver com esse olhar, né, e buscar sentido nas coisas. E desde lá também eu fui encontrando esse lado, fui trabalhando diversas terapias, né, para o meu processo de me entender, de curar as minhas dores, e por fim, quando a gente acaba se encontrando meios de se curando, de se harmonizando, a gente vai vibrando em outras, né, frequências, a gente também é chamado para contribuir. Então, há alguns anos que eu não só fiz formação em coaching, né, para aprender metodologias de desenvolvimento de pessoas, atendo pessoas há bastante tempo,
nesse lado de direcionamento, de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento de talentos, de identificação de talentos, que tem a ver com a minha vida profissional, né? Trabalhei muito tempo também em consultorias de assessment para identificar competências de pessoas, para identificar talentos. Afinal, trabalhando em treinamento, o treinamento é para capacitar e desenvolver conhecimentos, habilidades, né? E eu comecei a trabalhar com essa parte também da comportamental. Então, competência é isso, é um conjunto de conhecimentos, práticas, habilidades práticas e comportamento, né? Então, profissionalmente eu trabalhei muito tempo com isso e comecei a trabalhar com isso de forma autônoma também. E eu acabei fazendo em 2019, 2018 e 2019 uma formação em cuidados integrativos na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, que é uma área de cuidado. A gente chama de terapêutica, mas é uma área de cuidado, né, de como cuidar das pessoas, levar as pessoas para se desenvolver, mas sim a partir da integração do que elas são. Lá encontrei o Ayurveda, eu fiz formação também na medicina indiana, e atualmente eu estou fazendo uma especialização na arte de cultivar plantas medicinais, né? Porque no meu processo todo de formação e tudo, e de encontro comigo mesmo, de autoconhecimento, eu fui encontrando muito das coisas da natureza. Por mais que eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu sempre usei essas terapias integrativas, que tem a ver mais com a parte quântica e com a natureza, né? Que foram as que me levaram para esse processo de encontro, de começar a viver melhor, ter bem-estar, me sentir melhor, me sentir mais plena. Tanto porque foi acontecendo o meu desenvolvimento intelectual, das diversas formações que eu fiz e trabalhos que eu fiz dessa parte intelectual nas empresas, do meu estudo também comportamental, mas do meu processo de conhecimento e das formações também dentro dessa área ligada a comportamento humano, né? A desenvolvimento e comportamento humano, né? Então, atualmente eu tenho buscado fazer mais vídeos e por isso que eu trabalho com desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral é esse que envolve o nosso corpo, porque a medicina indiana trabalha com as questões do corpo, né? Eu também por 14 anos eu tô dentro do universo da arte, então tenho estudado, trabalhado e canto dentro de um coro, e a dança também, né? E toda essa parte artística também envolve muito do desenvolvimento corporal. Então no Ayurveda, né, e a parte artística, e também trabalho com esse desenvolvimento da parte comportamental, né, da parte intelectual, da parte dos talentos, das competências. Por isso que o meu trabalho é um trabalho de desenvolvimento integral, né, e que leva ao bem-estar. Então eu precisava me apresentar aqui para vocês saberem um pouco mais quem é a pessoa que é aqui desse canal, ok? Qualquer dúvida, eu agradeço as pessoas que estão aqui, e o meu objetivo de estar aqui nesse canal é poder contribuir com os conhecimentos e em especial não adiantava só ter conhecimentos, mas eu vivencio tudo que eu aprendo e coloquei em prática tudo que eu fui aprendendo, não só comigo, com as pessoas que eu trabalhei diversos anos, diversas pessoas nessa área de treinamento e desenvolvimento, das que eu atendo individualmente, das que eu atendi e lá dentro do Centro Kardecista fazendo trabalho voluntário e fazendo palestra, né, psicografia e tudo, é poder contribuir com tudo que eu fui recebendo, porque todos esses conhecimentos, desde as vivências das terapias que eu vivi, dos conhecimentos acadêmicos que eu tive, eu recebi esses conhecimentos através de pessoas, né? Desde professores, coordenadores de cursos, os meus mestres dentro da espiritualidade, dentro de todo esse universo, né? Então eu sou muito grata a todos esses mestres, e a minha intenção, meu objetivo aqui é dentro desse conhecimento, mas também dessa minha questão de não só ter o conhecimento e ficar, para mim, não colocar em prática,
esse canal faz parte desse objetivo de colocar em prática, né? De trazer dessa missão, de ter alcançado bem-estar de uma pessoa que não tinha nada de bem-estar interior e conseguir alcançar e poder ser um instrumento para que mais pessoas consigam também alcançar esse desenvolvimento, esse pleno bem-estar. Joia? Um abraço a todos vocês. Um excelente dia.